Se escrever um texto, uma redação, é algo complicado, imagine escrever um livro. Mais ainda, escrever um livro faltando ou não utilizando uma vogal. A letra A, por exemplo, não é tarefa fácil, mas Jorge Washington Torres conseguiu. E hoje eu converso com ele. Jorge, não é tarefa fácil, realmente, escrever um livro sem uma vogal, em especial a letra A. Como é que foi? Como é que surgiu essa inspiração para fazer este livro? Bem, não é fácil. A inspiração, ela, na verdade, era uma brincadeira, não era para ser um livro. Primeira coisa, não era para ser um livro. Era para ser um texto pequeno. E acabou virando um livro, né? Porque escrever sem a letra A, como ela é um fonema basilar da nossa língua, né? Em tudo que se fala, ela é muito corriqueira a presença da letra A. Então, ele passou a ser uma brincadeira e um desafio, né? Proposto por um colega, né? Isso ainda lá atrás, na sala de aula. E aí, quando foi em 2002, por aí assim, me propôs o desafio de fazer sem a letra A. E eu achei por bem fazer um texto. Mas esse texto começou a ganhar corpo, né? Ele começou de uma página, partiu para a segunda página, a história começou a ganhar um rumo também, começou a ganhar aquilo que chama de patos, né? Que é um roteiro. E aí, com uma semana já tinha aí umas 5 páginas também, ainda sem a letra A. E aí eu tive a ideia de estender essa história ao ponto de chegar, como nós chegamos a 40 e poucas páginas da história, né? São 60 páginas no total. 60 páginas no total. Desde a capa até que o final, nós não temos a letra A. O título do livro é Nosso Único Segredo. Aí temos aqui embaixo um sentimento sem limites entre Sérgio e Dulce, que superou o tempo e ressurgiu depois de muito tormento e dor. Ou seja, desde a capa, inclusive o nome, né? Desde o nome do autor aqui, não tem a letra A. E o interessante é que a gente, né, tem experiências de outros livros feitos assim, sem uma letra, sem a letra A. Mas são poucos, na verdade. São poucos. E não são livros com histórias lineares como essa aqui. Esse aqui é um romance, né, bem construído, com princípio, meio e fim. Olha, escrever um romance, interessante quando me pergunta sobre o que tem nesse livro, eu digo, é uma história de amor, guerra e traição, né? As 3 palavras já tem letra A. Eu digo, mas como é que tu está falando que o livro conta a história de amor, guerra e traição e tu vai fazer isso sem a letra A? Sem a letra A, como digo, é aí que está o dilema dessa história, né? Que é você fazer com que as pessoas entendam que é disso que você está falando, mas sem utilizar palavras que utilizam essas letras, né? Aí eu já descobri que depois desse, aqui no Brasil, tem outro livro sem a letra A, mas só que são livros de crônicas, textos curtos, de 1 página, 2 páginas, e não uma proposta de uma história com 50 páginas que tem um sentido de começo, meio e fim, e uma história que possa agradar também, não tão somente agradar pela ausência do A, porque é um chamariz, mas que possa agradar também pela própria história, né? Ter uma emoção, ter uma coisa que motiva o leitor a querer também ver a história. Washington, agora deixando de falar deste livro propriamente dito, mas falando sobre o leitor, como é que você entende hoje o leitor brasileiro, em especial o leitor da região norte? É um bom leitor? Ele lê em grande quantidade? Ele tem assim, esse critério para escolher a sua leitura? Como é que você analisa o perfil do leitor da região norte? Eu gostaria muito de dizer coisas maravilhosas sobre isso, né? Mas infelizmente o nosso público não é leitor. Nós não temos um público leitor no Brasil, que é um dos grandes problemas para a educação no Brasil, né? Porque o princípio básico de toda a construção do conhecimento é a leitura, não tem como fugir disso aí. E nós temos um público não leitor, né? Vou até aproveitar para tecer um paralelo. Eu estive fazendo mestrado na Argentina e, incrível que pareça, eu cheguei em um ambiente à meia-noite lotado de pessoas. Eu pensei que fosse um bar, e na verdade era uma livraria lotado de pessoas, jovens, adultos, idosos, todos eles manuseando livros, e eu fiquei com uma inveja enorme quanto brasileiro, né? Porque nós temos aqui talvez uma literatura riquíssima no Brasil, e nós temos, em paralelo a isso, uma pobreza no sentido do estímulo e essa questão da leitura, que é uma deficiência, nós não temos. Certinho, olha, quem se interessou em saber mais sobre esta obra, não é uma obra comum de se encontrar por aí, volto a dizer, o título é Nosso Único Segredo. São 60 páginas, uma história muito envolvente, e o interessante, volto a dizer,
em nenhum momento aparece a letra A no texto aqui no livro. Interessantíssimo isso. Então quem quiser ter contato, pegar esse livro, manusear, ter em casa, contar para outras pessoas, mostrar, é só entrar nos links que estão aparecendo aí, clicar e você vai adquirir. Dá para distribuir para todo o Brasil, né, Jorge? A gente manda via Sedex aí para quem se interessar, né? A partir do interesse desse público aí, a gente acha um jeito. Vamos estar colocando no site, nós temos o WhatsApp, o e-mail, um site. Então, de onde quer que esteja esse público que se interesse por este livro, a gente vai dar um jeitinho de mandar.